Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Mika de volta e trazendo mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo hoje quero dar uma dica bastante importante aí para você, bastante útil, que pode te ajudar aí ao longo dos seus dias a fazer aí uma economia de água, até mesmo de energia, né? É claro que para alguns pode representar muita coisa aí nas suas contas, né? Para outros pode representar menos, né? Vai depender muito aí do seu hábito, do seu estilo de uso, vai depender aí um pouquinho do que você tem de equipamento na sua casa. Mas para você entender bem a lógica desse vídeo, é importante que você assista até o final, porque eu vou te dar uma dica, principalmente na hora que você for fazer a aquisição dos seus produtos, tá? Na hora que você for comprar, às vezes, um vaso sanitário, uma caixa de descarga, ou até mesmo um chuveiro, dicas interessantes de você resolver na hora da escolha qual que pode ser o melhor produto que pode te gerar uma economia no futuro, tá? Porque às vezes você vai optar por um produto mais em conta, um produto que no momento pode te parecer mais compensativo, mas no final das contas é a médio, curto prazo até mesmo, os produtos às vezes que são um pouquinho mais caros, pode te gerar uma economia que venha a compensar aquela diferença e até mesmo te gerar mais economia para o futuro, tá? Inicialmente, pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho aqui, dar uma explicação breve por que eu cheguei à conclusão de fazer esse vídeo, né? Porque assim como ele foi interessante para mim, já fazem 2 anos e pouco que eu moro nessa casa, tá? E eu venho tentando achar um tempinho para mexer com isso e não ir atrás, e depois eu vi que eu perdi muito tempo, que poderia ter feito isso muito antes, tá? Inicialmente, pessoal, você pode reduzir o seu consumo de água consideravelmente, reduzindo o fluxo de água na descarga do seu vaso sanitário, tá? Por exemplo, esse aqui ele é um módulo de descarga que faz parte daquelas caixas acopladas, tá? Daqueles vasos sanitários que utilizam caixa acoplada. Esse vaso aqui, no caso, esse mecanismo, ele é de uma caixa que tem aquela possibilidade de dar 2 tipos de descarga, certo? A vazão total e a vazão somente de metade da quantidade de água que tem na sua caixa. Como que funciona isso, pessoal? Normalmente, quando você aperta o botão para dar a descarga, se vocês repararem bem, eu acredito que dê para ver daqui, se não der, depois eu vou fazer um cortezinho, filmar de próximo e encaixar nesse espaço, tá? Quando nós apertamos aqui, aquela borracha, ela move até em cima, tá? Ela move até em cima. Dessa forma, ela libera o fluxo de água que vai passar aqui nesse espaço, vai entrar aqui por esse espaço, certo? E vai descer para o vaso, para fazer o processo de descarga, tá? Só que a partir do momento que você aperta esse botão até em cima, mesmo que você solte o botão, essa borracha ela não consegue descer mais, enquanto não acaba toda a água da caixa de descarga, tá? No caso aqui, depois que esvazia toda a caixa de descarga, que a borracha desce e tampa novamente para que a caixa de descarga encha novamente de água, tá? O outro botão seria para dar a descarga de metade do conteúdo, certo? No caso, a maioria das caixas de descarga ela não vem regulada. No caso, a minha mesma ela não veio regulada. Então foi preciso fazer uma intervençãozinha ali para regular ela. Vou mostrar para vocês ali como que eu fiz a regulagem da minha, tá? Porque às vezes marcas diferentes podem ter formas diferentes de regular, mas a regulagem básica, pessoal, consiste no fato de que quando você pressiona o botão da descarga que vai diminuir a quantidade de água, no que você vai apertar esse botão aqui, a abertura aqui vai ser uma abertura pequena, tá? Você vai apertar o botão de forma que ela vai abrir pouco. Abrindo pouco, mais ou menos dessa forma aqui, o que vai acontecer? A passagem de água ela não vai ter força suficiente para segurar a borracha aberta, tá? Então você vai pressionar o botão de forma que a abertura seja menor. Quando você soltar o botão da caixa de descarga, né, após você já perceber que o processo de limpeza já foi feito, ele vai tampar aqui e vai permanecer ainda uma quantidade de água dentro da caixa de descarga, certo? Então, basicamente, a regulagem consiste nessa forma, tá? No caso, a descarga total, ela vai fazer a abertura total do espaço, tá? E a descarga de menor quantidade, ela vai fazer uma abertura menor, certo? Vai fazer uma abertura de pequeno espaço para que ele se feche antes que elimine toda a água da caixa de descarga. Dessa forma, pessoal, eu já fiz uma continha básica aqui na minha casa. Eu consigo economizar em torno de 2 litros de água cada descarga parcial, quando eu não preciso usar a descarga total. Quando nós usamos a parcial,
A gente consegue economizar em torno de 2 litros de água, mais ou menos, talvez até um pouquinho mais. Fiz uma continha breve aqui, uma continha rápida. Como aqui em casa nós temos o hábito de usar muita descarga, né? São 3 mulheres mais eu, né? Então a gente acredita que deve usar a descarga em torno de umas 40 vezes por dia. Se eu fiz uma conta rapidinha aqui, basiquinha, bem rápido, em torno de 2 litros de água por dia, nós teríamos uma economia mensal de em torno de 2.400 litros de água, só na descarga, né? Isso aí foi uma continha rápida que eu fiz também, não fiz a contabilidade de quantas vezes a gente usa realmente e tal, mas só nisso eu teria uma economia em torno de R$25 no meu hábito de consumo aqui na minha casa por mês, tá? Então, se hoje eu compro uma caixa de descarga que ela não tem esse mecanismo, ela não tem essa possibilidade de dar as duas descargas, talvez na compra eu economize aí algo de R$150, R$200 para estourar. Então, ou seja, em 8 meses eu já estaria recuperando o meu investimento, tá? No caso, se eu fiz uma compra de um vaso sanitário que só me deu uma possibilidade de descarga, que nem no caso do banheiro lá do fundo eu coloquei um mais simples, né? Agora me arrependo. Ele não tem essa possibilidade da descarga de menor quantidade. Sempre que for dar a descarga, ele esvazia totalmente a caixa. E esse aqui de dentro ele já tem essa possibilidade. Então, se você precisar fazer uma compra de um produto, dá uma pensadinha nisso, analisa bem essa possibilidade que pode gerar para você um consumo legal de água, essa condição, certo? Se você de repente não tem aí, né, uma possibilidade de colocar caixa com vaso acoplado, com caixa de descarga acoplada, né? Você usa a tradicional caixinha, né, aquela da cordinha que puxa e tal. Aí você precisa fazer uma análise, né? Você vai ter que ver se a quantidade de água que está sendo utilizada ali na sua caixa é o suficiente, se você achar às vezes que está sendo muita. Antigamente, no início da minha carreira, né, a gente fazia muito isso. Quando a gente instalava as caixinhas de descarga, os clientes pediam para que a gente deixasse uma menor quantidade de água enchendo a caixinha, né? E a gente ia fazendo ali até ajustar uma quantidade de água que satisfazia a necessidade. A caixa de descarga simples, ela usa um mecanismo, um sistema de fechamento da água parecido com uma boia como essa daqui, tá? Algumas boias, elas têm, no caso, uma regulagem aqui em rosca, que você pode subir e abaixar aqui com mais facilidade, mas a grande maioria delas é desse formato aqui mesmo, com ferrinho assim e tal, né? Se você de repente tem um vaso em que o processo de limpeza dele é mais facilitado, que com menos água ele consegue fazer a limpeza, você consegue fazer uma regulagenzinha simples na boia, tá? Muita gente pedia isso para mim antigamente, né? Por exemplo, a água ela vai subir mais ou menos até essa altura aqui da boia, quando você tem lá na sua caixa de descarga, certo? Se você quiser abaixar, às vezes um pouquinho aqui, pode às vezes reduzir até mesmo em 1 litro de economia por descarga, basta você fazer uma entortadinha no ferro, tá? Você dá uma dobradinha no ferro para baixo aqui e tal, depois você pega aqui e dobra ele novamente de lado. Dessa forma, você vai fazer com que a sua boia fique um pouquinho mais para baixo, gerando uma certa economia de água aí mesmo nas caixinhas de descarga mais simples, tá? Uma outra forma de economia, pessoal, eu vou pegar o celular, vou levar ele até ali no banheiro para mostrar para vocês a minha ducha, né, o chuveiro, de que forma que você pode economizar energia na utilização do seu chuveiro, tá? É uma outra coisa também que eu digo que às vezes compensa você fazer um pouquinho de investimento na hora da compra do chuveiro, porque ele vai sair um pouquinho mais caro, só que com certeza a curto prazo, médio prazo, para estourar, você já vai ter recuperado o investimento com certeza, tá? E vai conseguir ter um pouco mais de economia, sem contar que ele vai te trazer também um pouco mais de conforto na utilização aí durante os seus banhos, tá? Eu já até comentei a respeito disso, né? Desse meio de economia dos chuveiros, né? Num vídeo que antigamente eu fiz a respeito de qual o melhor chuveiro para você adquirir, como que funciona, as questões do 110, 220 eletrônico, multitemperatura, marcas, conforto, todas várias probabilidades. Vou deixar esse vídeo aí na descrição, colocar um cardzinho aqui para que você, caso você queira assistir ele, tá? Eu comentei a respeito disso, mas como esse vídeo hoje está no foco da economia, eu vou repetir essa parte que eu comentei a respeito, falando mais sobre como você economizar o seu dinheirinho aí, economizar um pouquinho de energia e economizar um pouquinho de água também, com um hábito bem simples, né? Nada que vai mudar a sua rotina do seu dia a dia. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, aqui na minha caixa de descarga, a regulagem dela. Essa é uma caixa de descarga da marca Insepa, certo? E a regulagem dela é feita através desses 2 pinos aqui, ó, tá? Aqui no caso, como vocês podem ver, ó,
Um pino está mais longo, tá? Que é o pino que aciona a descarga total, que ele faz o processo de esvaziamento total da caixa de descarga, tá? E no caso tem esse outro pino aqui, que eu fiz a regulagem dele para ficar mais curta, né? De forma que o mecanismo não abre totalmente, né? Como eu mostrei ali anteriormente, ele abre somente uma partezinha, diminuindo aí o fluxo de água. Esse aqui, para regular ele, eu precisei somente desrosquear ele, tá, pessoal? Tirar ele totalmente fora, cortar um pedacinho da ponta lá dentro, porque antes eu tentava rosquear aqui e ele chegava lá no final e batia e não conseguia regular, ficava os dois assim. Então eu tive que tirar fora, cortar uma pontinha, rosquear de volta, certo? E ao rosquear de volta, ele me deu a diferença que eu necessitava para que executasse aqui o processo de funcionamento da descarga de forma adequada para gerar essa economia para mim. Agora vamos lá, pessoal, que eu vou mostrar para vocês aqui a questão do chuveiro, tá? Da ducha. Eu recomendo, pessoal, sempre que você puder adquirir, quando você for adquirir uma nova ducha, que você adquira uma ducha eletrônica, certo? Por quê? As duchas multitemperatura, normalmente, elas fazem um processo de... Elas só têm algumas etapas, né? Que você pode escolher para fazer o aquecimento da sua água. No caso, muitas têm somente o frio, morno e quente. Algumas têm o frio, temperatura 1, 2 e 3, tá? Mas todas elas sempre te dão a possibilidade de um certo aquecimento e você acaba tendo que ajustar o aquecimento geralmente para uma temperatura mais quente e depois você conseguir uma temperatura que te agrade abrindo mais a água, certo? Dessa forma, o que acontece? Você vai gastar mais energia para poder aquecer sua resistência a uma temperatura mais alta e depois você acaba gastando mais água de forma que você vai ter que abrir um fluxo maior de água para que ele possa atingir uma temperatura agradável para você, tá? E muitas vezes ainda no verãozão mesmo, aquele verãozão bem quente, até mesmo a temperatura mais fraca, às vezes ainda chega a ser incômodo, né? Chega a ser um pouco quente. Mesmo assim, então, sempre vai gerar para você um gasto maior de energia e um gasto maior de água. Se você comprar uma ducha eletrônica, pessoal, que nessa daqui, às vezes você vai gastar aí, tipo, talvez R$50 a mais, sei lá, um pouquinho a mais do que se eu tivesse comprado uma multitemperatura. Só que olha para você o diferencial da economia tanto de água como de energia. Porque que acontece? De que forma que você tem que utilizar a ducha eletrônica? Primeiro você vai abrir a água até um fluxo de água que lhe agrade para você tomar o teu banho, né? E depois você vai regular a temperatura para que a temperatura chegue até uma quantidade de aquecimento que também lhe agrade, tá? Dessa forma, o que vai acontecer? Você vai acabar economizando água, porque você não vai precisar abrir um fluxo de água além do que você precisa e também não vai gastar energia, vai economizar um pouco de energia, porque você não vai precisar aquecer a resistência acima da quantidade de água que você precisa para depois ter que abrir mais água para resfriar ela. Não sei se vocês conseguiram entender a lógica, eu espero que sim, mas é bem simples. Eletrônica, menos fluxo de água, menos potência na resistência, economia de energia. Ducha multitemperatura, mais aquecimento da resistência, maior fluxo de água, conforme o dia e o clima estiver aí no dia que você for tomar banho, beleza? Então é isso, economia de água, economia de energia. Às vezes vale o investimento na hora de você adquirir o produto do que você fazer a economia na compra e depois no dia a dia você acabar gastando mais. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar nesse vídeo de hoje é isso. Eu espero que colabore com você aí no seu dia a dia, que você consiga gerar aí um pouquinho de economia, tanto de água como de energia, né? E vai economizar um cascainho aí para você poder investir aí em outra situação na sua casa. O vídeo vai ficando por aqui, obrigado pela sua visualização, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like, curte aí, compartilha com seus amigos. Um grande abraço, até o próximo, fui, valeu, tchau, tchau.